Hey aí, tudo bem? Como você tem seguido com a sua vida? Você ainda está seguindo seus sonhos de infância? É que tem um momento na nossa vida que parece que a gente perde esse brilho, não é? A gente encontra um emprego que é bacana porque você consegue receber o suficiente para pagar as contas, a gente consegue notas suficientes para passar, mas não são as mais altas nem mais baixas, e chega um ponto em que a gente fica estagnado. Vocês não acham isso? Eu comecei a assistir um anime sobre esse assunto e fiquei bastante pensativo, e eu decidi comentar aqui no canal sobre ele. Então hoje a gente vai falar de Barakamon. Handesei é um calígrafo renomado no mundo da caligrafia. Eu pessoalmente não conheço muito bem o mundo da caligrafia, então nesse vídeo eu posso usar alguns termos errados. Se isso acontecer, sinta-se à vontade para me corrigir e explicar como realmente é dito, se é arte, caligrafia, letra, desenho. Realmente eu vou errar muito nesse vídeo, então me corrija caso eu esteja errado, beleza? Ele é famoso no mundo da caligrafia por sua forma certíssima de escrever, o que é excelente. Porém, um crítico de caligrafia debocha dele, dizendo que elas são apenas atrativos de prêmio, totalmente conformista e apático. E o Oda, bem, digamos que ele não aceitou muito bem essa crítica. Por causa desse acontecimento é que ele é enviado para uma ilha para esfriar a cabeça, repensar em tudo que ele fez. E o pai dele é que enviou ele. Pelos vistos, o pai dele também é um calígrafo renomado e enviou ele para essa ilha por algum motivo. Ele tinha dinheiro sobrando, eles são meio ricos, e por isso nosso protagonista acabou por ir parar nessa ilha bem deserta. E ela fica no meio do nada, com poucas pessoas que se conhecem há anos, e então eles são bem acolhedores, e até mesmo um pouco inconveniente. Eles ficam entrando na casa do Handa, eles ficam conversando dentro da casa dele, eles invadem quando quer. É tipo aquelas cidades no interior, onde acaba por ter muita gente que se conhece, todo mundo sabe a rotina de todo mundo, sabe o que a pessoa faz da vida. É engraçado. E uma das coisinhas mais inconvenientes é a Naru, que é a nossa outra protagonista da obra. Sendo uma criança normal, ela não é forçadamente fofa como crianças em outros animes. Ela é uma criança normal, e esse é o charme dela. Ela é natural. E apesar da sua imensa importância, tem episódios que ela quase não aparece ou não faz nada demais. Ela às vezes só tá no plano de fundo querendo se divertir, e é por isso que é legal também quando ela é o foco principal, porque não é toda vez que a gente tá vendo ela fazer algo grandioso ou algo do gênero, e isso faz ser bem divertido. Ela comenta como a letra do Handa parece com a do professor dela, e mais tarde ela mesma consegue replicar a caligrafia dele, dizendo que é fácil, porque é só imitar os livros escolares. E o que não tá errado, o Handa até bate nela e joga ela na água, tadinha. E depois ela derruba ele, é bem engraçadinho. Mas ela não tá errada, a letra do Handa é bem mais bonita, é bem mais refinada, mas continua sendo apática, continua sendo algo sem emoção. E ele não pretende mudar, ele não pretende ver o que vem depois, ele nem quer saber como é que tá o clima, porque pra ele parece que tá nublado. O céu tá nublado. Mas o pôr do sol não deve ser bonito, já que o tempo tá assim. Porém a Naru, ela quer saber mais. Ela escala uma parede gigante só para conseguir saber se realmente é nublado ou não. E por causa disso, o Handa também decide escalar a parede. Os dois escalam juntos com a sua ajuda. E depois que ele sobe, mesmo sendo incerto, ele vê que o pôr do sol é lindo. E isso é uma analogia, tanto no clima que estava acontecendo no ambiente, tanto como a arte do Handa, em que ele não quer tentar fazer outra coisa, porque ele tem certeza que não vai dar certo, ele tem certeza que está nublado. Mas depois que a Naru ajuda ele a escalar, e ele descobre que mesmo parecendo uma coisa, pode ser outra belíssima, ele fica inspirado, e ele passa a noite toda desenhando e fazendo a arte dele. E é isso. Ela vai ficar ajudando o Handa, a Naru guia ele com a inocência dela. Ela ajuda ele a quebrar os medos que ele tem. Em outros dias, um cara que acabou de comprar um barco pede para o Handa desenhar o nome no casco, só que é algo que ele nunca fez. Ele fica com medo disso. E também porque o cara parece um mafioso, olha pra cara dele. Ele é pai de uma garota que fica pentelhando o Handa também, só que ele parece muito que vai assassinar o Handa. Então ele pratica bastante, ele pensa em como fazer,
e ele não consegue. Até que Naru e as outras crianças começam a pintar o barco com a mão deles. E para não morrer, o Handa pinta sobre a mão das crianças o que ele tinha que fazer. E no final, ele consegue e fica exatamente como um mafioso queria. E é isso, o Handa sempre conseguia fazer a letra. O problema é que ele tinha medo de começar, ele tinha medo de tentar. Ele até queria usar o molde para não errar. Aqueles moldes que coloca tipo de pissação, era o que ele queria fazer. Porém, o mafioso não queria, o mafioso queria que ele usasse a essência. E mesmo com medo, ele conseguiu depois do empurrãozinho, digamos assim, das crianças. E esses episódios iniciais são muito bonitinhos por causa disso. A gente sempre vê a Naru ajudando ele a dar um passo para conseguir algo que ele tinha medo, algo que ele não conseguia. Aquilo que antes estava nublado, para ele começa a ficar mais brilhoso, digamos assim. Ele começa a compreender mais e a se apegar mais aos personagens e tudo mais. O Handa consegue achar um fio de inspiração, ele consegue desenhar melhor nessa ilha e começar a tentar novas coisas, que não sejam igual ao molde normal, e sim algo que o coração dele tá passando. A vila é muito amigável com ele, ajudando as coisas da mudança, e ele muda e se sente mudado também. Logo no primeiro episódio, depois de toda aquela treta de subir o muro, da Naru ter derrubado ele na água, quando ele volta pra casa, ele vê todo mundo fazendo as mudanças na casa dele. O que, novamente, é meio inconveniente, mas é legal, a vila é um local legal. E ele começa a se acostumar a ficar lá. O pessoal ajuda ele até quando ele fica deprê. Porque, mesmo estando nessa vila, ele continua participando desses festivais de caligrafia. E mesmo o cara tendo falado que a arte dele era sem alma, sem vida, ele costumava ficar em primeiro lugar. Só que dessa vez ele não ficou em primeiro lugar. Ele ficou em segundo, e que pra ele foi um grande downgrade. E ainda mais quando ele descobre que o garoto que passou ele é um cara de 18 anos. E é aquilo, foi uma queda enorme. Um ator, escritor, desenhista tão renomado receber a pena do pessoal da vila que estava tentando consolar ele. Ele fica bem mal. E ainda é convidado para um festival de pegamote que tem na vila. É divertido, que parece um pouco Stardew Valley essa vila, porque a gente vê vários festivais que ele tem, alguns rituais que ele tem, aniversário de pessoas. Isso me deixou bem animado, isso me fez sentir que é bem legal o anime. É realmente divertidíssimo. E ele decide então ir para o festival de pegamote, em que tem um pessoal que fica tacando aqueles mote, a comidinha, para eles pegarem no céu. E mesmo tentando, ele acaba por não conseguir. E então ele pensa em desistir do mote e da caligrafia. Se ele não tá no topo, por que ele deve tentar? Até que uma velhinha aparece lá e ela explica porque ele não tá conseguindo. É porque ele tá olhando para o topo toda hora, ele tá sempre olhando para o primeiro lugar, para cima. E na verdade tem muitos motes no chão. A galera acaba por não pegar quando tá caindo e deixa cair no chão. E se ele não consegue pegar os de cima, por que ele não começa por baixo? Mesmo que alguém consiga todos do topo, se ele for lentamente colhendo um por um que tá no chão, talvez ele consiga um número bem grande, um número que ele fica satisfeito. E ele entende isso, e então ele recomeça. E esse, pra mim, é o maior charme do anime, é a coisa mais espetacular que ele tem. Porque, ao mesmo tempo que ele tá tendo uma dica do que fazer aí na vila, na ilha, ele também tá entendendo o que fazer no mundo da caligrafia. E a gente também, essa lição também pode ficar pra gente. Se você tá olhando muito pra algo e não tá conseguindo, talvez você não tenha que desistir desse sonho. E sim repensar, começar por um grau mais abaixo e depois sim tentar ir subir. As pessoas costumam ver que a medalha de ouro é a que vale mais. Às vezes você ter conseguido chegar lá já é algo legal, você tentar chegar lá já é um bom início. E depois que você conseguir tentar, você pode tentar pegar uma outra medalha. Mas é um passo de cada vez. Se você olhar sempre para o topo, normalmente você vai sempre se frustrar. E o protagonista também começa a mudar. Não totalmente, mas a gente vê ele mais relaxado, mais calmo. Ele ainda continua sendo severo. Ele ainda continua sendo meio arrogante, digamos assim. Ele bate numa criança quando a criança falou que a arte dele não era grande coisa. Então a gente vê que dessa vez ele tá ficando um pouquinho mais calmo. Mas ele ainda continua sendo rígido, porque tem as garotas da ilha. E elas pedem ajuda pra ele na caligrafia. E ele é bem rígido com ela. Mas a gente vê que no final ele aprende a relaxar. Eles vão todos à praia e o Handa é o responsável pela garotada. Porque os adultos não podiam e a praia fica ali próxima. E já que ele é o responsável, ele tem que cuidar delas. Só que ele acaba por desmaiar. E não uma, nem duas. Ele fica desmaiado o episódio inteiro. E quando ele acorda, ele vê os amiguinhos dele pulando de uma forma bem arriscada.
e ele reclama com todos e bate neles, porque é o Handa, ele sempre vai bater numa criança ou num pré-adolescente. Mas no final a gente vê que na verdade ele tá chorando, e ele tava realmente preocupado, porque ele se preocupa com os amigos, ele se preocupa com o colega. E sabe, eu acabo também por me identificar um pouco. E não por causa da preocupação, mas tudo que ele tá passando, sabe? Aqui no YouTube. O que eu quero fazer? Eu acho que tudo isso já mudou faz algum tempo. O canal tem melhorado a cada temporada. Um pouco de aspecto técnico, às vezes a thumb, o áudio, as ilustrações, mas sabe, eu acho que eu tô ficando tudo no básico. Eu hoje em dia não considero os vídeos daqui ruins, mas ao mesmo tempo eu sinto que são todos meio iguais. Todo vídeo que eu falo de anime diferente, mas é o básico. Eu sinto que me acomodei assim. E o Handa também se acomodou com a caligrafia dele. Eu tinha planos ambiciosos antes. O vídeo de Wonder Egg, o de Osama Game, são todos vídeos que eu me orgulho. E eu acho que eles são legais. E a partir de agora eu vou me dedicar a fazer mais vídeos com o coração. Assim como o Handa tá fazendo a sua caligrafia. Então eu espero que vocês me apoiem nessa fase onde a gente vai ter menos vídeos. Só que eu vou tentar fazer vídeos que eu realmente depois posso olhar pra trás e falar que eu me orgulho. Até agora tá tendo uma playlist aqui no canal sobre vídeos que eu realmente gostei de fazer ou que eu sinto que eles têm alguma qualidade ou são divertidos. Eu vou tentar fazer mais sorte sobre anime da temporada, porque se o canal ficar parado, a gente não vai conseguir postar e o vídeo dar certo, porque o YouTube pede muita frequência. Mas eu vou tentar essa nova fase e espero que vocês compreendam e que vocês me apoiem nesse momento. Espero mesmo contar com todos vocês. Mas voltando para o anime. Outra característica marcante do protagonista é a infantilidade dele. Porque ele arruma treta com os moleques por causa que eles estavam fazendo bullying com a Haru. E ele e o Hiro, que é um personagem que eu já vou falar dele, metem a bolada nas crianças. É bem engraçado. E isso é tudo por causa daquelas gurias que ele ensina caligrafia. Porque elas roubaram o lugar dessas crianças. E essas crianças foram roubar o lugar da Naru. E agora o protagonista tá metendo a porrada nas crianças. Eu já falei o quanto esse cara bate em criança. Ele é realmente muito irresponsável. E eu não falei delas, nem do nosso mano Hiro. Vamos comentar um pouco. A Mina e a Tamako são duas jovens que usam a casa do Handa como esconderijo. Elas ficam invadindo constantemente antes dele chegar e agora também. E elas são bem dinâmicas, com a Miwa sendo bem energética e a filha do mafioso, e a Tamako virando uma fuzoice lentamente por causa de vários inconvenientes que acontecem durante a obra. É bem legal e engraçado. Tipo, o Hiro vai entregar comida para o Handa, os dois se escorregam, e a Tamako tá observando isso e fica, o que tá acontecendo? Não, eles são amigos, isso não faz sentido. Eu tenho que parar com esse lado meu fuzoice. E daí, no outro dia ela volta e tá acontecendo mais algo engraçado. E ela também quer ser uma mangaka. Ela e o Hiro não. Ela e o Handa têm algo parecido com a parte da arte. Só que como ela é iniciante, ela pede muita ajuda pra ele. E a gente vê Fullmetal e Soul Eater, os mangás reais no anime. Eu fiquei em choque quando isso aconteceu. Uou, mas é divertido, legal. E o Hiro, o nosso bromance, ele também no início não gostava do Handa, por causa que ele pensava que o Handa era um artista talentoso. Só que a gente vê que na verdade o Handa se esforça muito pra fazer isso. Ele tá nesse parte medíocre, sem alma, só que mesmo assim ele precisa dedicar e fazer o melhor que ele consegue. E é bem inspirador nisso, o Hiro começa a admirar mais e respeitar o Handa, e a gente vê que na verdade o Handa é muito esforçado apesar de tudo isso. E a partir de agora o anime dá uma acalmada. Teve muitas lições de filosofias nos primeiros episódios. E agora que a gente já entendeu os personagens, a gente tem muitos mais momentos de Slice of Life com eles. O que é uma escolha. Não é que eu não gosto esses momentos virem mais pra frente no anime. Porém, é tão gostosinho ver o desenvolvimento. Tipo, a partir daqui continua tendo algumas lições, sim. Só que acaba por se desfazer mais. Antes todo o episódio tinha algo. Mas vamos pontuando algumas coisas que foram bem divertidas. Como por exemplo, o aniversário da Naru. Ele tenta arrumar uma prenda pra ela. E ele decide dar um besouro, mas as outras crianças já queriam dar um besouro. E então eles competem entre si. E como eu disse, o protagonista é bem infantil e adora bater em criança. E ele acaba por perder e não conseguir os besouros. É um episódio que ele passa o tempo inteiro tentando conseguir arrumar um besouro pra criança. Aí as outras crianças também tá querendo, porque tem a criança careca aí que gosta dela.
no final a criança careca e ele trabalham juntos e o Randa sem querer mata o besouro. E o besouro vai de F. As crianças choram, ele chora, todo mundo fica triste. E no final ele não tinha presente para dar para ela. Todo mundo vai lá, dá presente e ele fica sendo julgado. Até que ele decide dar um vale tudo pra ela. Tipo, o que ela quiser, ele vai fazer se ele tivesse vale tudo. Que é um presente que eu já dei muito quando eu era criança. É engraçado. E esse presente é legal, só que o avô dela usa o presente pra ele empilhar pedra. O avô dela rouba o presente. E ela fica bolada, mas é isso. Ele acaba por empilhar pedras, ajudar o avô dela, e ela fica sem o presente, triste, chateada, sozinho. Em outro dia, a gente também vê ele cuidar da Naru no cemitério. E ela vai pra lá por causa do túmulo da avó dela. Porque a gente já viu o avô dela. E é o velhinho que usou o bilhete lá pra ele empilhar pedras, que já ajudou o protagonista logo no primeiro episódio, trazendo ele para o mar. Para o mar não, mas pra ilha. É o velhinho que tá por aí. E ele, não sei, foi jogar bingo, foi fazer algo na vila. Porque a Naru ia ficar sozinha. E esse episódio é muito fofo. Porque a gente entende que ela ia ficar sozinha a noite toda, o dia todo, a tarde toda, se não fosse o protagonista. Por causa que a galera foi tudo embora, a Naru só ia ficar lá no túmulo da avó dela brincando sozinha. E é isso, ele vê o quanto ele ajuda ela, o quanto ela ajuda ele também, e ele decide que vai ficar o máximo de tempo que puder junto com a Naru. Mas nem tudo são flores, e ele é chamado de volta para Tóquio, já que vai ter uma nova exibição. E ele nesse tempo todo aí conseguiu fazer um estilo novo, ele conseguiu desenvolver a escrita dele enquanto esteve na ilha. Com toda a inspiração, com toda a felicidade que ele sentiu, ele começou a fazer uma nova forma de escrita. E então ele vai voltar porque também o diretor quer que ele volte para poder falar com ele, para poder ver se ele mudou, que o protagonista vai ter que voltar. E isso é muito triste. E então a gente tem aquele episódio de festival digno de animes, o clássico episódio do festival. Acontece em muitas obras e acontece também em Barakamon. E a gente vê o passado do protagonista, a gente vê os desafios em que ele não teve uma infância em que ele podia se divertir e sair para festas. Só que ele estava sempre nos desafios de caligrafia. E não é como se ele fosse forçado a fazer esses desafios. Era só porque ele queria. E ele tinha que praticar. E então ele acabou por não ser uma criança. E nesse festival, nessa ilha, ele finalmente se desenvolve e consegue ser uma criança feliz. Ele fica fazendo desafio, ele come algodão doce, ele brinca com os peixes e tudo mais. E lá no festival, no finalzinho, quando tem uns foguetes em que geralmente o protagonista se declara para a personagem, a gente vê que ele não consegue falar, ele não consegue dizer que ele vai embora. Ele só fica sorandinho, calado, tentando aproveitar os últimos momentos com os amigos e com a Naru. E a gurizada mais velha, os personagens lá, o Hiro e as duas gurias, elas percebem o que está acontecendo. Eles têm por volta de 16 ou 15 anos, eles não são burrinhos. E eles sabem sobre o que está acontecendo. E eles também acabam por não falar nada. E no dia seguinte, a gente vê uma cena de partir o coração. E, ok, eu tenho duas observações nesse momento. A primeira é que o protagonista foi bem mal com as crianças. Que elas todas gostavam dele, não só a Naru. E a Vila também. Ele só saiu. Foi meio babaca da parte dele. E de outra parte é que o anime não faz aqueles momentos maçantes em que todo mundo fica triste, de cabeça baixa, chora. Todo mundo lidou com a ida dele de um jeito mais sereno. Eles estão bolados, eles estão tristes. Mas não tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente viu o protagonista ficando lá, eles fizeram amizade com ele, só que era óbvio que ele ia embora em algum momento. Só as crianças não tinham pensado isso. Então, é legal o jeito que o anime corta um momento que podia ter sido bem mais chato. E eles só resumem: a galera tá triste, a galera tá bolada, alguns choram, outros ficam mal. Mas é isso, não tem como ter lágrima. E até pro ritmo do anime, essa quebra de vibe ia ser meio pesada. Então eu realmente gostei do jeito que eles fizeram. E a gente vê que lá em Tóquio o protagonista tá com a sua nova apresentação. E ele também tá nervoso, porque o diretor que deu o soco tá indo ter com ele. E quando o diretor chega, a gente vê o quanto o protagonista mudou.
ele percebe que é um senhor idoso que lhe deu um murro. Ele ajuda a sentar que nem ajudava a senhora do vilarejo que ele encontrava. E é isso, ele evoluiu, mas não só como artista, escritor, mas sim como um humano, tendo compaixão e atenção pelos próximos. Até tacar o suco na cara do velho porque ele ficou tímido, mas isso agora ele tá diferente. E ele tá pronto para participar na apresentação. Mas esse pra mim foi outro dos melhores momentos assim do anime. Porque desde o início da obra, a gente sabia que era um senhorzinho que ele deu um soco. A gente viu, ele viu. Só que ele não tinha compreendido as complicações que o velho podia passar, o que o velho podia estar sentindo. E depois da experiência dele na ilha, convivendo com os senhores de idade, convivendo com as crianças, passando mais tempo com o sol, que ele não apanhava muito, tudo isso fez ele virar uma pessoa diferente. E a escrita dele mudou também por causa disso. Antes ele era todo regrado, ficando em casa e só se esforçando para fazer a caligrafia master. E agora ele aproveita um pouco mais a vida. É muito interessante ver isso, é muito interessante mesmo. Mas quando ele volta para casa, ele fica com mais problemas ainda, porque ele não consegue ter a inspiração que ele tinha na ilha. Aquela ilha que estava causando a inspiração nele, aqueles momentos que ele passava, é o que fazia ele conseguir fazer a caligrafia. Mas, agora como ele já não está tendo isso, ele fica com um bloqueio criativo. E fica tentando adicionar de várias formas, lembrando de vários momentos e tudo mais. Mas ele não consegue. Até receber uma ligação do pessoal da ilha. Eles ligam para dizer que tem saudade e chamar ele de volta para lá, quando terminar o torneio. Então assim ele consegue a inspiração e desenha o que ele está sentindo. E aí ele retorna para a vila para onde todos estavam esperando por ele, como uma festa de boas-vindas. E ali ele revela que depois de todo o esforço dele, depois dele ter ido para Tóquio, depois dele ter mudado a caligrafia na ilha, depois de tudo isso que ele passou, ele acaba por ficar em 5º lugar na apresentação. O que é bem abaixo do que ele ficava antes. Mas não é igual aquela vez que ele ficou em 2º por causa do moleque de 18 anos. Ele dessa vez não parece triste, porque afinal ele tem que olhar para baixo agora e tentar subir lentamente. Todo o estilo dele mudou. Tudo que ele fazia antes já não é igual. E agora ele tá embaixo, mas ele pode voltar a tentar subir. E ele dá a notícia tranquilamente. Diz que quem sabe da próxima ele consegue subir um pouco mais. Porque é assim a vida. E quando a galera pergunta o que ele escreveu, qual que foi a letra dele, a palavra que ele decidiu colocar no quadro, ele diz que é algo que ele gosta, mas ele não vai falar. Mas realmente é algo muito importante para ele. No final, a gente vê que essa coisa que ele escreveu foi o nome dos amigos que ele fez na ilha. E é aí que acabou o anime. Eu acho que eu resumi muito do anime, eu acho que eu cortei muitas partes, mas é para vocês também assistirem o anime. Tem um arco inteiro que o amigo dele e esse garoto de 18 anos aparecem, e a gente descobre mais sobre ele. Só que eu não queria estragar completamente a experiência, ainda tem muitos momentos que vale a pena você assistir. Mas vamos lá, review final. O que falar de Barakamon? É um anime super divertido para passar o tempo, com personagens legais, e que tudo se desenvolve também. A maioria deles tem um sonho e um objetivo, e todos ajudam e amadurecem juntos em volta do protagonista. Isso faz o anime ser uma delícia de assistir. Ele me inspirou bastante enquanto via, e eu quis tentar fazer algo legal também. Sair da área de conforto e tentar algo mais diferente, como aquilo que eu falei sobre postar vídeos diferenciados, um pouco mais trabalhados. Vocês acham que valeu a pena? E uma última curiosidade, que enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu descobri que existe uma espécie de prequel chamado Handakan, ou seja, o nome do protagonista. E a prequel, que é um mangá, também tem anime sobre isso, e eu fiquei surpreso. O anime saiu depois desse anime que eu comentei, e o mangá foi durante a publicação do Barakamon. Tipo, no meio assim, eles fizeram esse spin-off. E também descobri que o mangá acabou ano passado, o que me deixou surpreso, porque era um mangá de 2008. Eu achava que o anime adaptava a história completinha, porque o final é bem fechado, mas pelos vistos não. Eu também vi gente falando que o mangá acabou muito tempo atrás, só que o anime diz outra coisa. São muitas fontes diferentes que eu não consigo entender, nem consigo me encontrar. Se você souber, me avisa, por favor, porque eu tô perdidíssimo. E é isso, essas dúvidas vão ficar pairando num... o que será que acontece no mangá e na prequel? São respostas que talvez um dia a gente descubra, talvez eu assista o anime depois.
Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Ele deu mais trabalho do que eu esperava pra fazer. E eu também acabei por enrolar por muito tempo, e quando eu comecei a gravar depois, eu gostei, foi divertido relembrar desse anime. Então, espero mesmo que vocês tenham gostado. Obrigado pela compreensão. Espero que a gente se veja mais vezes por aí. E no mais, eu acho que é isso. Realmente, muito obrigado. Busquem vossos sonhos e até a próxima. Tchau, tchau!